Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez com o Diabetes em Pauta. Hoje temos dois convidados muito especiais, além de especiais. Fabrício Campolina, seja muito bem-vindo aqui, presidente da Johnson & Johnson, high-tech, uma pessoa que tem uma história muito interessante. Hoje comanda uma grande companhia mundial, sediada aqui no Brasil, e vai nos dar muita informação sobre o futuro da medicina, saúde digital. Junto a ele, o Mark Dick, meu amigo pessoal de mais de 30 anos, né? E uma pessoa que trabalha com medical device, mas além de um grande ortopedista, pós-graduado em administração. Então nós vamos ter aqui um bate-papo, uma conversa, para que vocês possam entender essa área de saúde digital. Fabrício, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, Dr. Alcides. É uma alegria enorme participar, né, do seu podcast. E com certeza esse bate-papo vai ser super interessante. Obrigado, seja bem-vindo. Mark, obrigado por estar presente com a gente aqui, é um prazer estar junto mais uma vez. Obrigado igualmente, Alcides, Fabrício. Acho que vai ser um momento que vai trazer muitas novidades, né? E a gente vai poder fazer uma conversa que vai trazer a todas as pessoas que vão nos escutar daqui a pouco, né, uma visão diferente do que está chegando na medicina. Isso nos encanta muito, porque onde você fala em inteligência artificial, você fala em metaverso, você fala em futuro da medicina, gera-se um pouco de insegurança, um pouco de surpresa e um pouco de interrogação nas nossas cabeças, né? Mas eu gostaria, Fabrício, primeiro de dizer como é que alguém da administração, um médico, um engenheiro, como é que a carreira tua foi de ciência da computação para hoje ser um CEO de uma grande empresa? Acho que a minha jornada é interessante e eu estava até comentando aqui com o Dr. Mark, eu acho que o ponto em comum dela é a curiosidade intelectual. Eu escolhi fazer ciência da computação, que foi a minha graduação, porque eu era fascinado com computadores e queria entender aquela tecnologia. Certo. E aí, em determinado momento, eu estava fazendo ciência da computação na UFMG, vi que adorava a tecnologia, não gostava tanto de ficar atrás do computador programando, porque eu gostava muito de gente. E aí durante... Chegou a concluir o curso? Fez o curso todo? Fiz. 4 anos, né? Eu amei o curso, mas eu vi que o que eu gostava mais era de gente. Mas amava tecnologia. E aí quando eu concluí o curso, diferente de muitos dos meus colegas, eu não fui fazer mestrado e doutorado em ciência da computação. Seguia uma carreira na área de computação, não? Eu fui fazer, na época, um MBA no IBMEC, que era algo recente. Em São Paulo? Isso era em Belo Horizonte. Primeiro a FGMG, depois o IBMEC em Belo Horizonte e mesmo em São Paulo. Belo Horizonte. E aí, de repente, eu era um profissional com talvez uma trajetória muito diferente dos demais, porque eu tinha uma formação em ciência da computação naquela época, formei em 97, mais um MBA em gestão de negócio, e aquilo não era muito comum. Mas fez diferença entre os colegas, você achou? Eu acho que fez, me botou uma trajetória completamente diferente, porque naquele momento que estava em alta, né, as startups, foi a primeira bolha de startup que teve na área de tecnologia, tinha uma investida da Goldman Sachs que estava começando um negócio de internet data center, que é o primórdio de cloud computing. Claro. E essa startup, que estava crescendo tipo 30% ao mês, uma loucura, contratando muito, queria um profissional que soubesse de tecnologia e de marketing. E aí eles me acharam, e aí eu fui para São Paulo. E de repente... Quantos anos tinha? Tinha 25 anos. 25 anos. E aí, de repente, né, sai um mineiro lá de BH e cai de paraquedas. Já tinha família ou não? Já era casado, não. Sozinho? Tinha uma noiva na época, mas... e aí fui parar lá em São Paulo, naquele mundo, né, de investida de Goldman Sachs, acontece, crescendo 30% e... Nossa, imagina, e aí foi uma loucura aquilo para mim, aprendi muito. Né, tinham profissionais da Xerox, da Century, de diversas escolas que se juntaram lá, aquilo foi um caldeirão e eu aprendi muito. Quanto tempo ficou lá, Fabrício? Fiquei 3 anos e meio, e aí eu queria entender os Estados Unidos. Aí para mim, né, comecei a ficar fascinado por São Paulo, é maravilhoso, mas Estados Unidos, o que é aquilo? Quero aprender. E aí fui fazer um MBA nos Estados Unidos, em Duke. Duke é a Ivy League, League, né? Passou, foi bem a transição tua para lá? Foi, a gente... eu acabei indo para lá, tinha um programa de marketing muito forte, em saúde também. E aí foram 2 anos maravilhosos. E aí, ao final, eu inicialmente tinha planejado voltar para telecom, para tecnologia da informação. Mas eu tinha vários amigos que tinham feito
um summer job na Johnson e falaram, você tem que aplicar para lá, porque é uma empresa sensacional. E aí, acho que muito mais por destino do que por planejamento, né, eu concluí meu curso e comecei a minha carreira na Johnson. E aí eu me distanciei. Johnson americana ou brasileira? Primeiro lá? Não, eu fui contratado no programa global deles, pós-MBA, mas para vir para o Brasil. Comecei no primeiro dia já aqui no Brasil. Que ano que foi isso? Isso foi 2005. 2005. E aí, de repente, eu continuei em marketing, só que aí na área da saúde, alta tecnologia produtos para a saúde, mas me distanciei, né, do meu início em ciência da computação, telecom. Estava em outra fase. E aí, muitos anos em saúde, e de repente vem toda essa transformação digital e me despertou em mim aquilo que estava adormecido. E eu vi dois mundos que eu amo, que são a saúde e a tecnologia, se unirem. E aí tem sido um momento maravilhoso para mim. Né, e aí, como se conecta como CEO, eu fico brincando o seguinte: CEO, mais ou menos uns 10 anos atrás, normalmente tinha um perfil, alguém que dominava muito o negócio e que dominava muito finanças. Precisava. E hoje em dia, com essa transformação digital, que muitas vezes faz com que você melhore produtividade, não 5%, mas 300%. Tão importante quanto saber de negócio e finanças é saber de tecnologia. E aí, de repente, de novo, eu estava um profissional que não é muito comum, porque eu entendia o negócio, entendia de finanças, entendia de tecnologia. E aí eu ajudei a liderar a transformação digital que a gente fez na América Latina, né, para Johnson & Johnson MedTech, e aquilo deu muito certo, e aí abriu a oportunidade de ser presidente aqui no Brasil e acabou acontecendo o que talvez não acontecesse 10 anos atrás. Claro. Então, quanto tempo está como CEO da Johnson & Johnson? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Esse despertar na vida da gente é interessante, né, Fabrício? Eu acho que nem Mark faz, e essa vontade da gente, acho que não tem idade, né? Eu, quando eu era residente de cirurgia geral, eu não entendia como é que eu pegava uma paciente e abria a barriga para tirar, por exemplo, uma vesícula biliar. Tirava uma vesícula com pólipo, uma incisão grande. Eu não entendia. Eu falei, gente, tem que criar alguma coisa, Fabrício, que seja diferente, que eu possa fazer um furinho, tirar pela vagina, pela boca, pelo umbigo, entendeu? Quando surgiu a laparoscopia, eu vendi tudo que eu tinha e fui atrás disso aí. E com 3 furinhos comecei a operar a vesícula, apêndice, operei intestino, estômago, e hoje a gente faz tudo. Então acho que esse despertar nosso é uma coisa inapta de cada um, né? Cada pessoa tem isso aí em qualquer especialidade. A tua administração, acho que é a minha. Mark, você pensa assim? O que você... Eu penso muito assim, Alcides, né, e Fabrício, porque na área de saúde, vamos falar da área de saúde também, né? Na grande maioria das vezes, às vezes a gente entra numa zona de conforto, né? A gente acha que o que existe, o que você aprendeu na faculdade, o que você traz de bagagem, ele está algo que cristalizado. E a gente tem que ter essa visão, a gente estava falando disso antes, a gente tem que ter essa visão de mudança, uma visão de futuro e estar preparado, né, para o que vem à frente. Só que a gente é extremamente comodista às vezes, né? E é uma batalha interna que eu acho que você travou. Acho que você travou dizer assim, eu tenho que me reinventar, eu tenho que estar aberto a novas tecnologias, a novos pensamentos, para que a gente não fique para trás, né? E a gente realmente batalha diariamente nisso. Eu tenho essa batalha comigo mesmo. E acho que foi isso que fez com que eu mesmo, como médico, fosse buscar outros conhecimentos, por exemplo, na área de gestão, né? Porque você tem que sair daquela área de conforto. Eu tinha um pensamento que a cada 2 anos da minha vida eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Foi assim que eu fui fazer MBA, eu te falei, né? Fazer curso de chefe de cozinha, para você ter esse aprendizado, esse conhecimento constante. Acho que isso é a tua força propulsora. Esse despertar é uma coisa muito interessante. Nós estamos aí num trabalho há 16 anos, Fabrício, o Marcos já sabe disso, que é o tratamento da doença metabólica e o diabetes melhor tipo 2, essa pauta e o momento que nós estamos vivendo desse congresso aqui em Curitiba, né, que a Johnson está com a gente. Como é que você vê? Esse é um doente que tem muitas variações, por exemplo, a glicemia, hiperglicemia, é um paciente que tem acidentes vasculares, cerebrais, renais, vasculares, de membros inferiores. Então é um paciente muito lábil, muito frágil e que às vezes, para nós termos o controle
nós, pessoalmente, um corpo a corpo de enfermagem, de médico, se torna mais complicado, mais distante. Hoje nós temos aplicativos, temos outras coisas, mas a gente não atinge. Você acha que essa saúde digital, que esse avanço do contato, eu vi você falando numa palestra tua, você acha que poderia não só esse, mas o paciente com dor torácica, infarto, o paciente com risco de AVC, pacientes mais lábeis, que hoje você tiraria uma da UTI, poderia ir no quarto, ou tiraria do quarto e colocaria em casa. Onde você acha que a própria Johnson ou a saúde digital vai atuar? Antes de eu ir para essa pergunta, eu queria só aproveitar e construir algo que eu acho que a gente tem muito em comum, que é essa curiosidade intelectual. Verdade. E de sempre não estar satisfeito com o status quo e sempre buscar o que eu posso fazer para me aperfeiçoar e proporcionar algo melhor para aquele, né, que eu busco servir. Claro. E eu acho que é muito desse mundo que a gente tem de performar e transformar. Exato, a gente precisa performar, que é o nosso dia a dia, que senão a gente não sobrevive, mas não são todos que, além de performar, buscam transformar. Isso. Porque o mundo muda, mas às vezes não em 12 meses. Em 12 meses não muda muito, mas em 5 anos muda demais. Se você não começa a construir o seu mundo futuro agora, vai chegar a 5 anos e você talvez esteja para trás. Claro. E aí, dentro desse contexto, eu acho que saúde digital é chave. Por quê? Porque ainda que saúde digital, no dia a dia, ainda não é algo que é extremamente prevalente e que é algo que é fundamental, senão nem existe o cuidado, ela vai se tornar daqui a 5 anos. E a gente precisa começar essa jornada agora. E aonde que ela vai estar integrando muito? Ela vai se integrar muito primeiro no que a gente chama dos copilotos, que é utilizar a inteligência artificial generativa para o paciente ajudar a tomar melhores escolhas em relação à própria saúde, o cirurgião ou médico a conseguir se manter atualizado com esse volume absurdo e enorme de informações que é gerado todos os dias e que é humanamente impossível você conseguir absorver. Administrar, não consegue. Ela toda. E eu acho que com esses copilotos que provavelmente vão estar integrados no nosso celular e que a gente vai poder estar interagindo, ou com dispositivos de smartwatch, ou que a gente vai estar vestindo, né, os vestíveis. Hoje você tem esses anéis inteligentes que muita gente tem utilizado para ficar monitorando sinais vitais. Eu acho que isso vai ser incorporado no dia a dia e vai fazer com que as pessoas consigam ter o diagnóstico mais precoce de condições que elas estão desenvolvendo, tomar melhores escolhas em relação a como cuidar da saúde à medida, né, que essas condições elas vão progredindo e que elas possam seguir as orientações que os médicos e os cirurgiões passam para o dia a dia. Então esse acho que é um dos caminhos que a saúde digital vai transformar completamente e que talvez não seja algo tão prevalente no dia de hoje, mas que é uma transformação que começa agora e que vai ser fundamental daqui a 5 anos, e quem não evoluir para ela vai ficar para trás. Então, mas assim, os nossos pacientes, eu não sei se o teu também, eu ouvi você citando, às vezes o paciente me ligando, eu faço uma avaliação. A inteligência artificial pode ter uma avaliação melhor que a minha, como você citou um caso. O paciente pós-operatório é um paciente que eu tenho um cuidado muito grande. Eu crio um grupo junto do paciente com a família, com a minha equipe. A gente fica até meio neurótico no pós-operatório para que qualquer problema ele possa nos comunicar. Se nós tivermos essa ferramenta, vai ajudar muita gente, Fabrício. Entendeu? Porque antes dele me falar, já vai me tocar no meu celular, da minha equipe, da minha assistente, da minha enfermeira, de quem for que seja. Então, quer dizer, isso acho que o benefício para a saúde e para o paciente é muito interessante dentro do nosso dia a dia do diabético. E dá mais acesso também, porque da forma, por exemplo, que você está organizado agora, talvez você consiga cuidar dessa maneira extremamente cuidadosa que você faz de X pacientes. Corpo a corpo, exatamente, um corpo a corpo, exato. A tecnologia, trabalhando em parceria, vai multiplicar por 10. Por 10. Já tem relatos de que esse tipo de cuidado, quando você pega e soma essa inteligência artificial para estar fazendo contato, você amplia em 10 vezes o seu alcance. Então, democratiza. Então, talvez você consiga atingir até 10 vezes mais pacientes com o seu cuidado do que talvez hoje o seu tempo limite. Eu quero isso para ontem. Para mim, vai ser ideal ontem, porque eu continuo operando e tendo esse estresse. Mark, eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Olha só. Quando a gente vai conversar com os pacientes, eu acho que você tem essa experiência com os pacientes e às vezes você vai ter com os médicos, a gente sente um certo grau de dúvida, né? Porque a gente fala de alta tecnologia, tudo isso que está chegando, e a primeira coisa que eu sempre escuto é, isso aqui não é para o Brasil, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai chegar agora.
Fabrício, qual é essa velocidade? Fala um pouco mais dessa velocidade. Por exemplo, você quer para agora. Você quer para agora, para hoje, né? Porque se a gente tivesse hoje essas ferramentas, já tem como atuar e a gente já tem como otimizar muitos dos nossos processos internos. Tal. Isso. Fala um pouco dessa velocidade e qual é essa mensagem para os pacientes em estarem preparados para tudo isso, porque eu acho que talvez alguns pacientes não estejam preparados para isso. E até a mensagem para os médicos que estão, às vezes, nos escutando, dizer assim, será que isso aí é para 10 anos, é para 2 anos, ou às vezes já está acontecendo, só que a gente ainda não sabe? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem duas perspectivas aí. Né? Acho que uma primeira perspectiva do paciente é o quanto que ele pode se beneficiar disso. E seja ele entender melhor, né, aquela doença que ele é portador, e talvez entender melhor o que está agravando ou não, e como ele pode fazer melhores escolhas em relação ao que momento procurar os profissionais, que momento não procurar. Então, eu acho que isso vai mudar completamente a forma como que o paciente entende a sua condição e trata ela. E hoje em dia a gente tem uma ineficiência gigantesca em relação a isso. Doenças que se agravam muito mais do que deveriam se agravar, diagnósticos que são muito tardios. Então, acho que isso vai gerar valor muito para o paciente, e os pacientes que conseguirem embarcar nisso antes vão se beneficiar dessa mudança. Da perspectiva do profissional, eu acho que é aquela questão de que às vezes existe um preconceito, falando, essa tecnologia não é tão boa, ou às vezes tem uma questão de mudança. Muitas vezes a gente não gosta de mudar, está funcionando do jeito que é hoje. E aí eu vou trazer um caso só para refletir. Logo quando a gente retornou, né, que estava no nosso mundo parado em 2020, eu fiquei, obviamente, 1 ano e meio sem sair a campo da forma que eu saía. E aí eu viajei para uma região aqui do Brasil e, obviamente, fui buscar os cirurgiões que sempre foram, né, o grande destaque daquela localidade. E aí, de repente, todo mundo só falando de um jovem cirurgião que tinha completado a residência dele há 2 anos, né, nosso time lá. E eu falei, que mundo maluco que é esse que a gente está vivendo? Claro, né? Porque o mundo que a gente estava acostumado, normalmente, para um residente conseguir... ocupar um espaço dentro de uma prática já bem estabelecida, é algo que não demorava 20 anos. Claro. E aquele tinha em 2 anos. E aí, quando você vai entender, era um jovem cirurgião que estava aberto a inovações e que não tinha tido o preconceito de usar mídias sociais para se conectar, né, com a população e da forma que a população queria estar se conectando e utilizar toda essa transformação digital. E aí, ele usando toda essa tecnologia, provavelmente ele conseguiu avançar a carreira dele muito rápido. Em 20 anos, em 2. E, ao mesmo tempo, você via aqueles cirurgiões extremamente bem capacitados tecnicamente, com práticas meio tentando entender o que está acontecendo, o que eu faço para... mas o ponto é, se a gente não está aberto a inovações, muitas vezes vai ter alguém que vai estar. Claro. E ainda bem que o mundo é assim, né? Porque claro, ele não, assim que ele caminha. Assim que ele caminha. Isso. E, no final das contas, quem ganha é o paciente, porque são os jovens cirurgiões e jovens aí muito mais de mentalidade, né? Como vocês, que estão sempre buscando trazer o que tem de mais de ponta em tratamento para a sua prática clínica para os seus pacientes, que fazem com que a gente evolua e que a gente consiga atender, né, esses desafios da área da saúde, que são cada vez maiores. Isso me empolga muito e me deixa mais uma parte desse tema. Quando lá atrás eu operava e o paciente ligava no telefone. Depois, quando veio o telefone celular, eu fui um dos primeiros a deixar o meu telefone celular, porque todos os meus pacientes têm meu telefone. Mas essa ideia da inteligência artificial, eu quero, antes dele cair, antes dele ter febre, antes dele complicar, toque aqui, o toque lá. Então, acho que isso aí vai trazer uma qualidade muito grande. E o paciente cirúrgico, né, Marco? É um paciente muito lábil e que nós temos que estar... Então, acho que a inteligência artificial entra muito, muito forte nisso aí, né, Marco? Vou fazer uma outra pergunta, falando de inteligência artificial. Eu acho que isso também é muito importante, né, para o público em geral que pode estar nos ouvindo. Você falou, né, que a inteligência artificial ela pode alucinar.
né? E a gente teve agora, durante o evento que você está à frente, um exemplo, né? Uma situação que você traz que alguém vai lá em qualquer dessas ferramentas de inteligência artificial e faz uma pergunta, às vezes buscando um diagnóstico, né? E às vezes pode vir um diagnóstico extremamente correto, rápido e preciso, porém às vezes talvez não seja assim, né? Talvez a inteligência artificial de alguma maneira ela vai conduzir aquele paciente para um caminho totalmente equivocado. E daí talvez tenha que ter um médico por trás para fazer essa mediação e dizer assim, não é bem assim. O que você pode falar, então? A inteligência artificial, ela alucina? O que é isso, Fabrício? Acho que do mesmo jeito que nós, seres humanos, erramos, a inteligência artificial alucina. O que alucina? Ela dá uma resposta pela qual ela nunca foi treinada. Ela inventa uma resposta. O problema é que muitas vezes ela inventa a resposta de uma forma extremamente realista. Então ela vai citar lá um trabalho do New England Journal que nunca existiu, mas ela vai citar de uma forma que, se o profissional ou o paciente não tomar o cuidado de ir lá e verificar, ele vai acreditar que aquilo é real e aquilo não é real. Qual que é a frequência dessa alucinação? Depende, muitas vezes é baixa, mas pode ser um pouco mais alta. Independente disso, isso acaba determinando que você precisa ter uma supervisão. Porque como que você vai entregar, né, a sua vida para uma ferramenta que é extremamente poderosa, mas que não é perfeita. E então você precisa de ter um profissional qualificado que vai estar supervisionando aquilo e trabalhando em parceria e fazendo com que aquela conduta seja muito melhor do que se estivesse sozinho o profissional ou se deixasse sem supervisão essa inteligência artificial. E uma outra reflexão importante é o seguinte: nós, seres humanos, também erramos. Claro. Sim. Então, não é porque a inteligência artificial alucina que a gente não vai usar ela. Mas também a gente não pode ignorar isso. Então, acho que essa combinação de um ser humano com a inteligência artificial em colaboração é que vai fazer com que os cuidados de saúde melhoram de uma maneira absurdamente rápida nesses próximos anos. E a gente precisa. Agora, um outro dado interessante é o seguinte: a gente assumia que essa colaboração ela sempre ia gerar resultados positivos, ou seja, qualquer profissional usando inteligência artificial ia se tornar um melhor profissional. Alguns estudos recentes mostraram que não. Profissionais que são competentes, né, como vocês, esses sim, com certeza vão ser ainda melhores. Agora, profissionais com uma formação não muito boa, que não conseguem, talvez, olhar para as respostas da inteligência artificial e entender o que é alucinação, o que não é, às vezes, pelo estudo que saiu, ele pode até piorar a performance dele. Porque ele não vai verificar e vai estar fazendo uma conduta de algo que não existe. Então, a gente está aprendendo esse mundo, mas no final das contas, eu acho que a conclusão precisa ter supervisão e que excelentes profissionais vão se tornar ainda melhores, mas aquele que não tem boa formação não vai fazer milagre com inteligência artificial. Uma posição que eu queria também ouvir a tua opinião, Mark, pensando na tua companhia, que acho que é a maior do mundo hoje, não tenho certeza que é a maior do mundo, nós temos uma situação, Fabrício, que é a cirurgia robótica. A cirurgia em 5G, a cirurgia telecomandada, que a ideia é que a gente, primeiro, nós estamos auxiliando o robô, que é uma videolaparoscopia assistida, mas teve 2 casos, ontem foi o segundo. Na verdade são 3, mas documentados são 2. Um chinês na Itália fez uma cirurgia de um paciente dele na China. E agora, ontem fizeram uma cirurgia pulmonar por robótica também de um país para outro. Quando começou a cirurgia robótica, a ideia seria tratar ferimentos de guerra e faria uma cirurgia em outro país. Há 15 anos atrás, um colega da Bélgica fez uma cirurgia nos Estados Unidos de colestectomia de vesícula. A cirurgia sempre tinha um delay de 2 segundos. Com o 5G isso acabou. Jack Himpkins foi que fez a primeira cirurgia, um conhecido meu, cirurgião laparoscópico. Esse momento que estamos vivendo da cirurgia robótica não me impressionou. Eu fui no último congresso em Orlando Health. Nós temos 2 plataformas no Brasil, foi lançada 40. E estavam os colegas que participaram desses eventos próximos preocupados com isso.
onde nós vamos integrar o mundo inteiro, onde vai ter lá um indiano que já vai fazer vesícula, um chinês que vai fazer ortopedia, tem um árabe que vai fazer. Como é que a companhia Johnson vê isso aí? Porque isso aí não depende do médico, depende da companhia. E a ideia das companhias que estão liderando a robótica é investir pesado nisso aí para que possa se popularizar e vender, entrar mais no mercado pesado. Você tem ideia como é que a Johnson está vendo isso aí, que envolve inteligência artificial, envolve 5G, envolve telecirurgia, envolve um avanço que às vezes nos motiva, mas nos assusta. Porque isso aí é um mercado que vai, se for se integrar ao mercado, existem valores diferentes. Como é que a companhia vê isso? Como você bem colocou, né? A Johnson é a maior companhia do mundo de cuidados em saúde. E a gente está muito focado em como utilizar a inteligência artificial e toda essa transformação digital para poder ampliar ainda mais o impacto de tudo que a gente faz. Especificamente em relação à cirurgia robótica, a gente tem diversos programas que estão avançando. É uma das maiores apostas que a gente tem em termos de desenvolvimento e pesquisa de futuro. E a nossa ambição aí é está liderando essa revolução da cirurgia digital, que deve acontecer nos nossos mercados de uma maneira mais ampla no final dessa década, início da década que vem. Acho que é importante, primeiro, a gente reconhecer, quando a gente fala de tecnologia, que normalmente ela começa, digamos assim, dentro de um ambiente mais selecionado, um nicho. Por exemplo, hoje, cirurgia robótica no Brasil, a gente está falando de provavelmente cerca de 3% das cirurgias que são realizadas, depois ela vai expandindo. E, obviamente, ela vai evoluindo também, né? A gente tem cirurgia robótica, a gente ainda não tem uma cirurgia digital realmente implementada. Isso, não tem. Quais são os programas que eu acho que a gente está avançando aqui? Primeiro, a gente tem uma plataforma global em que a gente vai estar permitindo que cirurgiões e hospitais, né, façam upload dos seus vídeos cirúrgicos. A gente vai estar criando um ambiente de compartilhamento de conhecimento dentro dessa plataforma, inteligência artificial, ajudando também a identificar dentro dos vídeos oportunidades de melhora para aqueles cirurgiões como parte de educação continuada. A gente tem diversas plataformas robóticas, né? Pensando na ortopedia aqui, a gente tem o VLS RAS, que é para joelho, que a gente deve lançar aqui no Brasil a nossa plataforma no ano que vem, né? Já está tudo bem encaminhado nesse sentido. Nos Estados Unidos, a gente tem uma plataforma de broncoscopia utilizando braços robóticos endoscópicos que, guiados por um controle parecido com o do Xbox da Microsoft, consegue levar né, pelos broncos e fazer diagnóstico de câncer de pulmão. E provavelmente no futuro a gente vai utilizar essa tecnologia para fazer intervenção também. E temos um programa chamado Otava, que é a nossa plataforma de cirurgia digital, que tem avançado fortemente. A gente deve ter notícias aí sobre o primeiro First in Man, que é um estudo clínico, nos próximos meses. E dentro, né, acho que desse contexto todo, a gente acredita que a gente vai estar sendo uma das empresas que vai ajudar, né, nessa revolução que vai ser a cirurgia digital, e a gente tem a ambição de estar liderando isso nos próximos anos. Então, a gente está totalmente comprometido com esse futuro. Ótimo. Mark. Fabrício, falando da... Vou usar a robótica, né? Eu acho que quando a gente fala de cirurgia robótica, e isso até me impressiona, alguns médicos mesmo não conseguem entender alguns conceitos de cirurgia robótica. Quanto mais, às vezes, né, Alcides, os pacientes. Então, se fala assim, vai lá o robô fazer a cirurgia. O robô, nesse momento, ele não faz a cirurgia. Porque eu acho que a gente tem que saber definir alguns termos. Por exemplo, cirurgia robótica remota. O que significa isso? Eu estou aqui, e como você deu o exemplo, o paciente está à distância e eu estou comandando um robô lá à distância, né, por algum tipo de telecomando. A grande maioria das cirurgias robóticas que eu acho que os pacientes têm que entender, e eu gostaria que você falasse sobre isso também, é a cirurgia robótica assistida. Na verdade, tem um ser humano por trás e o robô está potencializando alguma habilidade sua, né? Por exemplo, você é um excelente cirurgião, né? Mas o robô, às vezes, ele vai poder te dar uma precisão maior, né? Então, a cirurgia robótica hoje em dia quase é assistida. Mas o que eu acho que mais nos intriga entre tudo isso é se um dia a cirurgia robótica for autônoma, né? A cirurgia robótica, você está até rindo, né? É o sorriso, né? A cirurgia robótica autônoma é sem o ser humano
sendo, né, esse controlador do processo. Cirurgia robótica autônoma, ela existe, ela vai existir? É uma coisa que nós, médicos, temos que esperar, pacientes têm que esperar para daqui a 5, 10, 20 anos, ou é realmente somente um sonho? Fala sobre cirurgia robótica autônoma, Fabrício. O que você acha disso? Eu acho que é excelente você trazer esse ponto de qualificar melhor o que é cirurgia robótica. E talvez, né, algum paciente tenha visto algum filme de ficção científica que vê aquelas cápsulas, né, que o paciente entra e de repente o braço robótico vai lá e faz toda uma cirurgia. Isso. Que todos já devem ter assistido em algum filme. Eu acho que, segundo os especialistas, isso provavelmente vai ser uma realidade, mas provavelmente não na nossa geração. Vai ser algo para daqui a 50, 60 anos. A gente já vê essa autonomia em algumas funções, por exemplo, estava comentando na China, em algumas cidades você já está tendo táxis com motoristas de inteligência artificial, então que estão prestando serviço parecido com o Uber sem motorista. Mas quando a gente fala de cirurgia, o grau de complexidade é infinitamente maior. Isso a gente está provavelmente falando para daqui a 50, 60 anos. Eu não acho que é para a nossa geração. Dito isso, o que existe hoje? Existe, como você bem descreveu, braços robóticos que são operados por cirurgiões extremamente habilidosos, que precisam estar bem capacitados e no futuro, provavelmente nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ver esses mesmos cirurgiões no controle dessas plataformas, mas isso evoluindo para uma cirurgia digital em que, além dos braços robóticos, você vai ter visualização avançada. O que significa? Você vai ter uma tomografia que provavelmente vai estar sendo sobreposta à anatomia daquele paciente e aquela mesma visão vai estar alterando a cor de nervos, de vasos, fazendo com que esse cirurgião seja ainda melhor do que ele já é. Você vai ter inteligência artificial acompanhando aquele procedimento como um copiloto e dando sugestões que podem ou não ser acatadas para aquele cirurgião. Então, o que a gente tem hoje? É braço robótico, que normalmente acontece no mesmo local. Né? Para a gente poder ter esse remoto, provavelmente a gente vai ter isso, mas vai ser daqui, talvez, a 5, 10 anos, para quando a infraestrutura permitir que isso seja feito de maneira massificada. Hoje em dia isso é possível? Mas um ambiente extremamente controlado. Para a gente conseguir fazer com que isso seja massificado, a infraestrutura tem que melhorar muito ainda. Mas, então hoje, braço robótico no mesmo site. Daqui a 5, 10 anos, cirurgia digital, provavelmente sem essa limitação de ambiente. E o que a gente vai ter para daqui a 50 anos? Provavelmente a cirurgia autônoma. Mas, e aí talvez o cirurgião vai ser pela assinatura dele, igual o Spotify, que o cantor fica ganhando lá royalties em cima de música tocada. Então eles vão pegar e vão meio que digitalizar, né? Cirurgia do Dr. Mark, do Dr. Alcides, e aí cada vez que esse robô autônomo fizer a cirurgia nos seus passos cirúrgicos, você vai ganhar lá seu royalties. Tem a minha rotina e não vai ganhar em cima disso. Então, talvez seja uma evolução até bem interessante para os cirurgiões. Legal. Como é que é a vida do CEO da Johnson & Johnson em termos de atividade física, alimentação? Fabrício, eu sei que você gosta muito de atividade física. O Fabrício já fez Ironman, 2 Ironman, né? 70.3. 70.2, Como é que é? Continua a atividade física, Fabrício, tá? Nessa dia a dia? Não, eu acho fundamental, a gente brinca de ser atleta corporativo, porque se você não consegue, acho que integrar essa questão, né, de atividade física, alimentação, sono, você não consegue estar ao seu melhor para poder estar atuando no trabalho. Então, acho que cada vez mais... eu já tive outros momentos da minha vida. Já tive momentos em que eu não tinha, talvez, essa maturidade, essa consciência. E há épocas da minha vida que eu trabalhava 14 horas por dia sem muita atividade física e a conta vinha. Claro, vem. Sempre vem. E aí, acho que em determinado momento a gente aprende, amadurece, entende e consegue criar essas rotinas. Então, hoje em dia, eu consigo realmente priorizar, ter uma rotina de atividade física, de alimentação. Diária, todos os dias? Quase todos os dias. Hoje não, mas essa semana foi o único dia que eu não fiz ainda. Porque, legal. Porque, obviamente, eu estou viajando, aí é um pouco de desafio, mas, de qualquer forma, eu acho que é fundamental a gente conseguir ter essa rotina. Eu sei que você também tem. Gosto, Porque, senão, o que acontece? Primeiro, a gente acaba adoecendo mais, a gente acaba se
sendo obrigado a se afastar mais da nossa Lógico. rotina. E segundo, a gente não tem talvez a energia que a gente precisa para dar o nosso melhor. Né? Né, movimento gera energia. Né? Quanto mais parado você fica, menos energia você tem para fazer suas coisas. Quanto mais em movimento você está, mais energia você tem para fazer. E eu sei que você também Eu gosto, é eu um faço grande atleta de corrida. Né? Eu gosto de fazer isso aí, para mim, isso é fundamental. Essa endorfina é uma coisa que eu tenho que fazer quase que diariamente. Então, assim, agora no evento nós estamos muito intenso aí. E eu, quando viajo também, a primeira coisa é o tênis, a meia, o calção e a camisa, e depois o terno. E Então, perguntar onde é que é a academia do hotel. Do né? hotel. Eu, se não vou correr na rua, e é isso aí. Agora, o Congresso Brasileiro, eu falei, me pega um hotel que tem academia. Acho que é uma coisa que gera. O Márcio Atala até um cara muito interessante. No dia que você convidar ele no podcast, eu quero assistir. Perguntaram para ele assim: Márcio, quantas vezes qual a porcentagem que você levanta e fala, poxa, hoje eu não vou, estou cansado, eu vou achar uma maneira de não ir para a atividade física? Ele falou de 50% a 60%. Eu acho que isso é unânime. A gente acorda de manhã com esse desafio de levantar e ir para a academia. O difícil às vezes é chegar, mas a volta é uma coisa sensacional. Eu fiz agora uma corrida de 10 km e fiz uma declaração, um videozinho, falando, gente, o que eu estou sentindo depois que eu corri 10 km não dá para falar para vocês. É um prazer com você, um alimento gostoso, uma viagem bacana, um ganho financeiro, porque assim é uma endorfina que libera, que te dá qualidade. E aí você aumenta a tua performance. Você consegue trabalhar melhor, você vive melhor, né? Você traz uma qualidade. O Mark também é faixa preta de karatê, tem um monte de atividade física, né? Eu só não sou triatleta, meus esportes são outros. É. Né? Mas eu sou, realmente, eu sou kurobe, que é o faixa preta, como dizem, e treino já há muitos e muitos anos. E até vou dizer que não é um esporte, que a arte marcial ela se enquadra de outra maneira. Mas é importante a gente ter e estar em movimento, né? Hoje também eu já paguei, né? Como dizer, hoje mais cedo, hoje já está pago, né? Hoje eu paguei às 7 da manhã. Mas eu acho que a disciplina, né, Alcides, ela é muito importante nas nossas vidas, né? Seja nas atividades profissionais, nas situações até familiares, mas até na esportiva. Porque quantas e quantas vezes a gente diz assim, mas hoje eu estou muito cansado, hoje eu não quero ir. Mas quando você vai, é um ato de superação, né? Porque você se desafia e a recompensa vem, né? Eu acho que todo mundo aqui está falando das recompensas. Desafio, isso aí eu vi um CEO também, um amigo meu, falando sobre isso. É mais um desafio na minha vida. Aí ele jogava tênis 2 vezes por semana, aí fazia pilates mais 2, então eu acho que é um desafio, viu? Bom, gente, eu queria agradecer muito, Fabrício, nós temos que voltar lá para o evento, é um prazer grande estar aqui com você, conte conosco, eu acho que a Johnson & Johnson é uma grande companhia, né? Vocês estando aqui agora em Curitiba mais presente, eu acho que nós temos que estar próximo, o que tem de mais moderno, mais novo e com investimento, a gente sabe a seriedade de vocês, o que a gente puder colaborar, conte conosco. Mark, mais uma vez, obrigado, meu irmão, sempre é bom estar com você, então a inteligência nos surpreende, grande gourmet, um dia fez um jantar para nós lá que não sei se estrela Michelin seria possível, porque foi para a Itália, Fabrício foi para a França, trouxe os melhores queijos e realmente você obrigado. Tem várias funções aí. Obrigado, gente. Meus agradecimentos para vocês aí, tá bom? Um grande abraço. A gente que agradece.